Eu gosto de cachaça, eu sou sincero, eu gosto de cachaça. Eu adoro. Infelizmente, pela saúde, eu não posso. Mas, de vez em quando, eu tomo para recordar. 1733, um momento em que o nosso município foi reconhecido, ele pertencia a Paranaguá. Nesse dia, 31 de outubro de 1733, para ser mais específico, veio uma comissão de Paranaguá, de vereadores de Paranaguá, medir a nossa cidade para que ela então se organizasse como cidade mesmo, né? E na memória histórica escrita por Antônio Vieira dos Santos, onde ele conta o acontecimento deste dia, ele já disse que o senhor João de Almeida, que estava presente, era morador em Morretes, estava presente nesse dia, já tinha uma fábrica de aguardente, um engenho, como nós chamamos aqui, né? Então, a história da cachaça é longa, tem a mesma vida da nossa cidade. E isso, vejam bem, 1733, lá se vão praticamente 300 anos. E a cachaça sempre fez parte da vida da nossa cidade. Nós tivemos, por volta de 1870, um engenho central que fabricava, além da cachaça, fabricava açúcar. Era um engenho muito grande e nós chegamos, em algumas épocas, a ter em torno de 60 engenhos de cachaça na cidade, no município todo. E algumas cachaças históricas, né? Inclusive, o termo morretiana é um termo constante no dicionário do Aurélio. Está lá morretiana como sinônimo de cachaça. É uma prova de que a força da nossa cachaça era muito grande. Tivemos alguns problemas difíceis de normatizar hoje. Quais os motivos que levaram a isso? Praticamente uma extinção da cachaça. Sobraram daqueles engenhos antigos um ou dois. Hoje, felizmente, uma nova mentalidade está trazendo de volta a cachaça para Morretes. Esse engenho ele foi construído em 1910, ele foi inaugurado, mas quando a minha família comprou a propriedade em 1891, ele já existia, né? Meu avô contava que já existia um engenho aqui, que ele era mais antigo, né? Provavelmente deve ter sido construído pelos portugueses e por escravos, né? Então, quando a minha família comprou a propriedade, eles reativaram, reformaram o engenho e fizeram um engenho maior, né? E esse engenho produziu muita cachaça, melado era produzido aqui também. E chegou a produzir mais de 100 mil litros de cachaça por ano aqui, né? Então ele é todo movido a roda d'água, né? Não usava nenhum tipo de energia elétrica externa, né? Ele era completamente autossuficiente em energia, né? Ele era movido com a energia da água, a destilação era feita com lenha, né? Com madeira que era retirada aqui no local mesmo. E esse engenho ele sustentou várias famílias durante 5 gerações, né? E então, para mim, assim, para nós, essa história é muito importante, né? Muito gratificante, porque é a história da nossa família, mas também é a história de Morretes, né? E junta com a história do Brasil mesmo, né? Da importância que tem a cana, da importância que tem
os engenhos na construção da história do nosso povo mesmo, né? A raiz delas são meus tataravós, né? Que é o Giuseppe Valentino Inhata e a Elisabetta Marcolin. Eles vieram da Itália em 1891, vieram de navio e eles tiveram 13 filhos. Meu avô Carlinhos Inhata, ele foi o único dos filhos que nasceu nessa casa e viveu aqui até o fim da vida, né? E ele casou com a minha avó Gini, tiveram 3 filhos, uma delas a minha mãe, a Sueli, que é quem deu continuidade à tradição de produzir cachaça, tem um restaurante aqui na terra. Ela casou com meu pai, Valdir Salmão, e aqui na pontinha sou eu, Luiz Paulo, e esse aqui é meu irmão. Sou um catarinense que mora em Curitiba e que passou por Morretes em 2002 e acabou adquirindo essa propriedade em leilão. E inicialmente começamos a resgatar, esse processo ficou 12 anos em leilão, então estava totalmente abandonada a área. Começamos a resgatar e estamos resgatando até hoje ainda a atividade. Inicialmente foi uma área de lazer e posteriormente, percebendo a história da cachaça de Morretes, resolvemos entrar nessa atividade, neste ramo. Começamos fazendo escambo, plantamos inicialmente a cana, fizemos escambos e percebemos que para fazer um bom produto teríamos que investir mais. E oportunamente compramos um bom alambique e contratamos uma consultoria, um enólogo, para dar as informações corretas para que pudéssemos alavancar nosso processo em qualidade. O sabor da nossa cachaça, o famoso gostinho da cachaça, acredito, pelo que eu ouço falar, porque não sou especialista na fabricação, vem da variedade da cana que aqui é produzida e também da qualidade e do cuidado que sempre os produtores dispensaram à fabricação. É esse sabor encorpado, equilibrado, que a gente não quer, né? Não repulsa, assim, não é aquela coisa forte. Então, tem um sabor especial mesmo, né? O sabor de vida. E o gostinho é isso, um pouquinho esse gostinho de vida mesmo, né? Um gostinho de uma cidade que acolhe, é um gostinho acolhedor, um gostinho de vida boa, de bem-estar, de bem viver, de integração, um gostinho de estar integrado, estar em um ciclo especial. O ciclo da cana de Morretes é um ciclo especial. Aqui tem uma das toceiras da cana que a gente trabalhou ano passado roçando as canas, colhendo, preparando o melado com essas canas. E junto nessa área também tinha muito capim. Então a gente viu a possibilidade de trabalhar o sistema agroflorestal, plantando bananeira, eucaliptos, açafrão, gengibre, inhame. Esse desenho aqui tem 6 meses e a cana que já tinha no local é a cana Catarina, que ela tem bastante do suco, então a produção da garapa é com bastante abundância, sai bastante suco dela. Então essa é uma opção do agora. É uma cachaça que tem um aroma mais agradável, um produto final muito melhor. Não é? Nós não adicionamos os 6% de açúcar porque não precisamos fazer isso para dar qualidade ao nosso produto. Em Morretes trabalhamos com uma cana secular chamada Havaianinha. É uma cana que tem uma produtividade baixa em relação a essas canas de ponta, mas ela produz uma cachaça diferente. Então, tem a ver com a qualidade da cana, tem a ver com o tipo de solo, clima, tudo tem a ver. Nós estamos pé de serra, litoral. Então, nosso clima é outro, nosso solo é outro, nós estamos em outro ambiente aqui. Nós separamos muito bem separada a cachaça industrial e a cachaça de alambique. Primeiro que a nossa cana não é queimada. Nós cortamos a cana seletivamente, lavamos a cana e passar na moinha. Da indústria não, a indústria vai lá com aquela máquina na roça, pega a cana com sapo e a cobre e o rato junto. E a cana cheia de terra, ele joga numa esteira e isso vai para a moagem, ele tem que fazer volume. E tanto é que
E essa matéria-prima com que eles produzem acaba tendo que fazer uma fermentação bem diferente do que nós fizemos. Nossa fermentação é uma fermentação natural que leva entre 25 e 35 horas. A indústria faz esse processo quimicamente 6 horas. Então esse é um processo bem interessante. Nós trabalhamos com alambique de cobre, que é um material muito mais nobre para a cachaça do que o inox. Se a gente fosse empresário e tivesse grana para investir, para deixar tudo certinho para pagar os impostos para o governo, obedecer às exigências da vigilância sanitária, a gente não ia conseguir manter a tradição, manter o prédio original, né? Então tem essas contradições, assim, né? Então eu considero que uma cachaça artesanal é a cachaça que é feita como se fazia antigamente, né? E essa que é a nossa perspectiva, fazer um acompanhamento integral. Então, às vezes não será uma produção muito grande, mas o que tiver de produção, ela vai ter a pessoa junto, né? Vai ter a gente junto. E isso vão fazer com que as novas gerações que vão trabalhar com esses produtos compreendam o porquê de produzir eles, né? O porquê estar junto com esse preparo. E não só recebendo de longe isso, né? Então essa é a intenção que a gente tem aprendido com a Mãe Natureza, né? Ela que nos ensina a cooperar com todos os processos, com todas as dinâmicas, para que nós sejamos integrais, assim como nossa próxima cachaça. Hoje a gente usa cachaça para, primeiro, asepsia bucal, muitas vezes, a gente faz limpeza, né, na boca, a gente toma ela como digestivo e também tem um modo que a gente usa unindo as plantas e fazendo o que os nossos ancestrais chamam das tinturas, né? A cachaça entrou na minha vida para eu compreender o sentido do equilíbrio, né? Como um elemento pode ser a cura e a transformação dele depende de nós, como nós vamos utilizar. Então, para mim é uma consequência, né, do nosso trabalho, a gente conseguir reativar esse engenho para ser um ponto de cultura também, né? A gente tem um projeto de transformar isso aqui num museu da cachaça, ou no museu da cultura do nosso povo, né? Da cultura dos nossos ancestrais, que vieram da Itália, que vieram da Europa, né, junto com os nossos ancestrais que já estavam aqui, né, os indígenas, os africanos, né. Então é muito importante para nós esse trabalho, assim, para conseguir também mostrar para as gerações futuras, né, como que se fazia uma cachaça, como é que se construía um engenho, né, quais eram as madeiras que eram usadas, né, como que eram os equipamentos, né, para a gente pensar também em que tipo de desenvolvimento que a gente quer, né? Quando eu cheguei em Morretes, eu tentei resgatar um produtor, porque tem todo de mais de 60 produtores de cachaça. A ideia era resgatar todos esses pequenos produtores, que eu também sou pequeno, e fazer voltar a mostrar o potencial da cachaça, fazer um grande festival em julho com uma grande fogueira e ressuscitar a cachaça aqui. Não tivemos êxito. O pessoal esmoreceu, se desanimou, o pequeno produtor, o caiçara também, ele tem dificuldade econômica de toda a ordem, é preciso um financiamento grande para todo mundo, para retornar a produzir o que se produzia no passado. Tem muita gente interessada em fazer, mas não tem financiamento adequado. Por mais que ela não seja um produto enquadrado nos moldes de hoje em dia, né, precisa dar muito valor, assim, né? Porque mesmo que seja clandestino para a sociedade ou para o governo, né, na verdade é uma tradição, né, e só é clandestino porque não foi incentivado que essas pessoas se desenvolvessem economicamente, né. A gente não tem essa cultura no nosso país de promover as pessoas que trabalham lá desde a base, né. Hoje em dia, para você conseguir fazer um engenho, você tem que ter no mínimo, sei lá, 100 mil reais, 200 mil reais para investir, para depois pagar 50% de imposto.
né? Isso é inviável, né? Então isso que foi acabando com as pequenas produções, né? E essas pessoas, eles sentem amor pelo que fazem, né? Então, enquanto eles estão produzindo na resistência, eles estão sentindo amor pela tradição. O brasileiro não é desonesto. Desonesto são as leis brasileiras, o sistema brasileiro que vem achacar a gente. Então, tem muita cachaça clandestina, está cheio de cachaça clandestina. Eu não condeno, eu não vou lá no Ministério delatá-los, porque o Ministério, se quiser, eles sabem onde estão. Não é? E sei da dificuldade do sistema. Acho que o Brasil tem que mudar. A esperança é com que eu possa alcançar êxito no processo final. Eu estou investindo e trabalhando, cuidando com o maior carinho desse produto. Haja minhas medalhas que recebi em Bruxelas, minhas medalhas internacionais, mostra da qualidade do conceito do que a gente vem produzindo. Então, é o meu sonho fazer com que isso seja amanhã um sucesso, na esperança de que o governo mude realmente seu pensamento, seu olhar, e que dê viabilidade para que a gente seja, para que ele seja honesto. Nós estamos aqui agora, né, a nossa geração, não para produzir 100 mil litros de cachaça como antes, né, mas para produzir pouca cachaça, mas uma cachaça de qualidade, né, para a gente reavivar a nossa história, né, e produzir melado, produzir outros produtos que foi se perdendo com o tempo em Morretes, né? Mas a terra está aqui ainda, né? Tem todo o potencial. Trabalhar em união com a natureza nos inspira. A harmonia nos inspira a estar e a poetizar. Vou compartilhar com vocês uma poesia que eu escrevi. A cultura da cachaça é a cultura da cana. A cultura da cana é a cultura da terra. Semear, cultivar, plantar e colher, ver crescer as possibilidades, transformar-se junto com as plantas, ensinamentos em movimento, do preparo do alimento à alquimia da destilação, integrando todos os ciclos da cana, com os ciclos da banana, com os ciclos das árvores nativas, tudo em movimento, em harmonia. Assim é a agrofloresta, do simples ao complexo, tudo integrado, aprendendo com os antepassados como ficar aqui, como estar aqui nessa terra, nesses novos paradigmas. Estamos aqui, presente, aprendendo a fazer, aprendendo a ser a agrofloresta, viver a floresta, a harmonia. A cachaça nos trouxe a estrutura, nos trouxe o engenho. O solo está nos trazendo o alimento. Vamos tudo integrar, vamos celebrar, viver os vínculos e ressignificar a vida na terra. Gratidão. Amora Celeste, falei.